Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no programa de hoje, Alexa, Jamie, latência negativa e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Terminei agora a gravação do Área de Transferência, brinquei mais um pouquinho com a Alexa e olha que prazeroso é. Talvez seja a Siri, que é o que eu tenho como referência, não colabora muito. Tipo, quando você aperta o botão do elevador, você não verifica. É claro, acende uma luzinha e tal, você até verifica se você realmente apertou o botão, mas não é uma coisa mandatória de você fazer. Às vezes já deve ter acontecido com você, caramba, pô, o elevador tá demorando, aí você olha lá, o botão não foi apertado, seja porque você teve um lapso, não apertou de fato o botão, ou porque falhou na hora que você apertou o botão. O ponto é que não tem aquela verificação obrigatória, não tem um esforço. E quando eu uso a Siri, é um esforço. Eu tenho que falar de um jeito específico, eu sei que ela não vai entender, eu vou tentar de novo. E a Alexa tá funcionando maravilhosamente bem. O teste de fogo foi, você sabe, eu não tô totalmente home-kitado, tô começando essa migração, não porque não curta automação, muito pelo contrário, eu comecei a fazer automação residencial 20 anos atrás, quando ninguém pensava nisso, com um controle remoto. Quem tá acompanhando os atalhos da Siri, falei das minhas experiências com a minha avó. E foi quando eu, há 20 anos atrás, na virada de 2000, foi quando eu fui morar sozinho. Aí eu iniciei essa aventura. Foi quando eu descobri Serra-Copo, porque eu tinha um computador, digamos assim, né, bonitinho, e ficava num lugar de destaque da casa, na sala. E o teclado, o monitor propriamente tal, ficava atrás da sala, né, onde era o escritório. E eu tinha que passar o cabo do monitor. Ou passava pela parede, aí precisava de uma serra-copo para passar o VGA, né, o adaptador à ponta do cabo, que era gigantesca, ou passava, né, o fiozão pelo cantinho, mas aí o fio também era grosso, ia ter que fazer alguma estratégia ali na porta para poder, né, fechar a porta com o cabo. Poderia passar por fora do apartamento, ou seja, de uma janela para outra janela, só que passava um para-raio, né, entre as duas janelas. Fiquei pensando, imagina, né, cai um raio, aí ele escoa, vaza pro cabo, vai dar ruim não, melhor. Aí peguei esse serra-copo e aí toda semana, né, a gente combinava um dia da semana e minha avó saía de casa, me pegava no trabalho, a gente ia pra minha casa e eu controlava. O computador ficou em diversos lugares da casa, mas o receptor que o controlava ficava no escritório. Então eu da sala, queria tocar uma música, alguma coisa, eu tinha que jogar o sinal pra um espelho que do corredor jogava pra dentro do escritório. Era mais engraçado, você tava de frente pra televisão, aí você apontava pro outro lado pra fazer a interação. E a Alexa funcionou, surpreendentemente a Alexa funcionou com a minha solução de controle remoto universal Wi-Fi. E igual na Siri, era uma coisa super consciente, eu tinha que falar ligar luz estúdio para buscar uma automação. E com a Alexa não é assim, eu chego e falo liga a luz, ela liga, desliga a luz, desliga. Eu falo apaga a luz e apagou a luz. Entende, de fato, é adaptativo, não é um comando em específico. Claro, não é HomeKit, talvez com o HomeKit funcionasse melhor, entendesse mais as palavras, mas eu tô falando de uma coisa que eu, sei lá, tô testando há 2 horas. O nível que eu já consegui extrair da Alexa em comparação com a Siri, diferença brutal. Eu até pedi música, eu dei uma olhada no Deezer, uma música aqui, né, popular. Aí eu descobri O Sonho de um Favelado, do MC menor MM, alguma coisa assim. E quando eu fiz o teste de música na Siri, lá pro Spotify, isso ano passado, lembra? Eu tive que falar devagarinho, que era a música, né, que Carioca fala devagarinho, da Luísa Sonza. Alexa me surpreendendo. Eu cheguei a pedir também Sonho de um Favelado pra Amazon Music, acredito que não tem no catálogo. Me retornou Sonho de Carnaval, do Chico Buarque, eu acho, mas não tem aquelas titubeadas. Tô curtindo demais. Outro ponto em que a Alexa me ganhou, tem como você usar a Alexa como uma caixinha Bluetooth do iPhone. Eu fui lá, parei aquela coisa toda, aí eu tava tocando um podcast, joguei podcast pra Alexa, funcionou legalzinho. Aí eu fui lá pros fundos, pra lavanderia, onde não tem
tem o alcance Bluetooth, obviamente não funcionou, ok. Mas eu fiquei curioso, e aí, o que vai acontecer quando eu voltar? Quando eu voltei, voltou a tocar, achei muito bacana. E lá pelas tantas, não sei muito ainda bem porque, ainda tô me entendendo. Eu fui olhar o Bluetooth do iPhone e não tava mais conectado com a Alexa. Eu fiquei pensando, poxa, né? E agora, como é que eu conecto de novo? Por que né, desconectou? Como é que eu volto para essa conexão? Foi simplesmente eu falar para Alexa parear o Bluetooth, já ligou, fez a conexão com o iPhone, fez o redirecionamento de áudio, aí depois para desligar, mandei, desconecta do iPhone, desconectou do iPhone, falou, desconectando aqui do iPhone de Gustavo Faria, exatamente do jeito que tem que ser, entendendo as coisas em português, curtindo muito a experiência, tá surpreendendo. Queria ali um cronômetro que eu não achei, provavelmente tem uma skill para fazer cronômetro, mas parece que não faz nativamente, tentei, não. O iFood, ele usa o e-mail da conta Amazon, aí não é exatamente da Alexa, é da skill. A skill deveria fazer o login no site como outras skills, mas no geral, curtindo demais a Alexa. O problema é que né, tem que mandar, ainda não mandei o PDF, o presente do segundo aulão dos atalhos da Siri, terminando de gravar eu mando, e daí né, não tô conseguindo brincar muito ainda com a Alexa, e ainda tem o Raspberry Pi me esperando. Notícias. Coca Tech. E depois da Alexa, eu destacaria o Project Jam do Andy Rubin, o criador do Android, que fez o Essential Phone e agora tá com... Lembra daqueles memes mostrando o iPhone do futuro, que era uma espada Jedi, que a tela ia espichando? Segue essa linha, é um iPhone espichado pela metade, só tem metade da largura, então você segura na mão como se fosse o Marcos Mendes acabou de falar aqui no área de transferência, uma espécie de controle remoto. Não roda Android, nem iOS, roda qualquer coisa. Tem uma interface, é como se fossem várias telas. É uma tela única, sim, compridona, mas essa única tela você tem diversos cards. É como se fossem várias telas agregadas. A gente tá aí num momento multitela extremamente apropriado. Me lembrou muito a tela externa do Galaxy Fold, aquela né, telinha espichadinha. Eu tive essa ideia. É legal a gente ter opções, é legal sair da mesmice, mas confesso que eu não vejo muito futuro para um projeto assim. A gente acabou se solidificando ao redor de iOS e Android. Antigamente se falava, não, eu quero liberdade do Android. E eu sempre falei, na época até, você tinha uma terceira via, que era o Windows Phone. Eu sempre falei, isso aí é liberdade pra você. Você tem a opção de escolher entre 3. Não, isso não é liberdade. Para efeitos práticos, você vai fazer um serviço. Esse serviço, ele tem que estar presente na web, tem que estar presente no Windows, deveria estar presente no Linux, às vezes não tá. Deveria estar presente no iOS, deveria estar presente no Android. Quanto mais plataformas, a gente tem teasing meio que correndo por fora. Quanto mais plataformas a gente tem, mais é complicado de você desenvolver. Hoje a gente sabe que a alma de qualquer produto físico é o conteúdo de desenvolvimento que está ali dentro. São os serviços que você consegue acessar. Sendo assim, não consigo imaginar esse Project Jam, que é um prototipão, ok, legal, né? Não tem data, não tem preço, não tem nada. Vamos ver se cola. Tem espaço, talvez, para dispositivos dedicados. Talvez alguém veja um uso, ache um nicho. Não consigo imaginar esse uso, não consigo imaginar esse nicho. Por hora só consigo ver que é bom a gente ter opções. É que nem o caso da Venezuela, banida, que não pode fazer negócios com os Estados Unidos. E aí você fica pensando, né, exercendo raciocínio. Poxa, mas peraí, né? Não é liberdade. Então se a liberdade é liberdade, por mais que você tenha uma divergência. Mas é aí que você vê que talvez todo mundo esteja fazendo a mesma coisa. A Apple, com aquele aplicativo para organizar os protestos em Hong Kong, teve que retirar da loja, né? Ganhou o volume. China falou, que negócio é esse? Tira o aplicativo. Teve que tirar o aplicativo da loja oficialmente, porque mostrava a localização dos policiais. Os policiais poderiam sofrer emboscadas. Na Blizzard, durante uma live de Hearthstone, carinha falou protesto de Hong Kong, foi banido, que discurso político, mas a Epic Games falou que não vai banir ninguém por discurso político. Você pega a Microsoft, que estaria ativando o contrato do GitHub com o ICE, a divisão de imigração dos Estados Unidos, que estava meio congelado, a galera estava protestando, né? Cadê a tal da liberdade, né? Todo mundo fala liberdade, mas todo mundo é livre para falar as ideias que são as minhas, né? Se for diferente das minhas ideias, aí né, ninguém tem o direito de falar. Os conspiracionistas diziam que o governo americano ia tentar travar o Bitcoin. Hoje se sabe que estudou-se a possibilidade ali por volta de 2012, porém viram inviabilidade, ainda que não seja exatamente a favor do Bitcoin agora na era Trump, tá mais nítido essa segurada do Bitcoin, o ETF, uma espécie de fundo
tudo lastreado em Bitcoin para você negociar em Bitcoin by SEC, né, que seria a CVC americana, foi negado. Ok, eu entendo, né, governo, finanças, política monetária, mas, né, e a tal da liberdade? O WhatsApp reconheceu aqui no Brasil que houve envio massivo e ilegal de mensagens, que tinha bots, que tinha automação, sistema automatizado para mandar mensagem durante as eleições, coisa paga por empresa. Se fala uma coisa dessa, se, né, tem provas de crime, mas e aí, né? O que vai acontecer dessa história? Ah, mas o WhatsApp ele não pode incriminar, mas enfim, percebe como é a mesma temática, como a gente vai adaptando as coisas ao nosso querer, e aí entra pessoa, entra governo, entra empresa, entra tudo. Tava até vendo um carinha, tem, né, lá nos Estados Unidos, a coisa dos sindicatos, a Amazon não é muito pró-sindicato, e aí o carinha alterou a capa do livro dele com um recado pró-sindicato, falando, você é trabalhador, né, o cara da Amazon vai ter que pegar o livro, vai ter que embalar aquela coisa toda, e aí tá na capa, você que é um trabalhador da Amazon, você pode, né, lutar pelos seus direitos, barganhar coletivamente, formar um sindicato. Essa etapa online tem algumas coisas que a gente ainda não entendeu direito. Tem o risco dos vazamentos, né, o Detran do Rio Grande do Norte colocou para jogo dados de praticamente 70 milhões de pessoas, tem venda de dados online, às vezes as empresas tropeçam, e no Twitter ele falou, galera, foi mal aí, eu de fato peguei aqui uns telefones de segundo passo e usei e-mail também, e usei para fins de propaganda, de repente tava lá tudo no campo de telefone, o cara deu select ali no telefone e acabou usando. É errado, mas às vezes não teve aquela maldade intrínseca. Com certeza eu já mandei e-mail que não deveria mandar para as pessoas por essa desatenção. Consigo ser solidário nessas falhas. O que não pode haver é a má intenção, a má fé, aí quebra total a confiança. Por exemplo, nessa de você extrair os dados, né, você coloca tudo, sei lá, no Dropbox, no G Suite, e certamente tem coisas que você não gostaria que o governo soubesse. Nada exatamente legal. Você, sei lá, é jornalista, tem ali as suas fontes. Você não pode, porque o governo pode ir lá pegar e vai ter acesso às suas fontes, o que em tese é protegido, ainda que você trace uma analogia offline. Mas poderia, né, entrar na casa e fazer apreensão de material. Sim, verdade, mas os jornalistas são mais safos nessa coisa do offline, né? Eles já estão mais treinados, mais atentos. Na coisa online, a gente não sabe ainda muito bem como funciona. Linksys tá com um serviço novo agora, chamado Linksys Aware, que é um serviço pago. Você tem o VLOP, você tem a sua rede mesh, né, o seu Wi-Fi mesh, e ele consegue identificar, é um sensor de movimento. Lembra muito o UWB, Ultra Wideband, o 1, que consegue fazer geolocalização. Basicamente, se você tem uma massa ali se mexendo, isso dá uma interferência no Wi-Fi, peraí, não, tem gente passando aqui, e até pelo volume, não, é um cachorro, isso aqui é gente, né, pelo tamanho, isso aqui é um gato. Você consegue ter essa precisão e aí disparar alertas de movimento, sei lá, pro que é que você queira. Acaba até funcionando como uma espécie de serviço de segurança, de monitoramento. Mas vamos olhar pro outro lado, a galera tá usando o VLOP, sei lá, tem o que, uns 3, 4 anos, e ali a empresa já poderia estar coletando informações de movimento, aquela coisa toda, e a gente nem tinha ideia, isso nem era cogitado, isso nem era falado. Aí vem essa surpresa agora. Aliás, falando de segurança, pintou já a interface do HomeKit Secure Video, que ainda não tem data de lançamento, vai ser lançado até o final do ano. E Coca, clonaram já o Apple Card? Então, cartão físico, não tem, né, muito mistério ali. Não se sabe exatamente como foi essa clonagem. A princípio, seria com a tarja magnética, o chip em si estaria ok. Não tem número no Apple Card, então não tem aquela memorização. Teria sido pela tarja magnética, mas estão pesquisando. Outra coisa que eu achei curiosa, agora lá nos Estados Unidos, a Apple Store vende, olha que bacana, o controle do Xbox. Faz maior sentido. Aliás, tá rolando BGS, já falo disso. Aqui no Brasil, o Apple Watch Series 5 com o celular foi homologado, o iPad 10.2 polegadas com acesso celular também foi homologado, e também aqui no Brasil, depois de sei lá quantos milênios. Lembra do Team Liberty, que era um plano ilimitado, mas com franquia? Pois é, Team vai ter que pagar uma multa de 1,5 milhão. Olha que multão, né? Pois é, por propaganda enganosa, anos e anos foi pro Supremo. Vamos combinar aqui que 1 milhão pra Team é nada, né? Pra hoje até seria muita grana, mas pra Team não. Fica sendo aqueles casos onde o crime, quer dizer, a propaganda compensa. O que mais? Backblaze, versão 7. Agora pagando, você consegue ampliar os 30 dias de histórico. Você consegue, $6, se eu não
não me engano, o preço agora da mensalidade do Backblaze, e por $2, ou seja, $8, você consegue levar esse histórico por até 2 anos. Os tiles, geolocalizadores, né, os adesivos que a Apple lançaria, então a Tile, empresa propriamente tal, tá lançando essa concorrência, tá lançando essa linha. Instagram com uma coisa, aliás, né, sobre o modo escuro, eu vou colocar um artigo de engenharia do Instagram, para quem curte essa parte mais densa, vale a pena até pegar o artigo como referência, mas especificamente ele fala dos desafios do modo escuro, a dinâmica de cores, aquilo que eu falei que uma foto branca ganha destaque no fundo escuro, que é a dinâmica de cores, dinâmica das imagens, semântica das cores. Recomendo a leitura, vou colocar lá no Dojo. Mas outra coisa que trouxe também o Instagram, além do modo escuro, é, você não recebe um e-mail às vezes falando do Instagram, teve ali um login no determinado local e tal, se não foi você, fica de olho, muda a senha. Pois é, isso às vezes pode ser phishing. E vai ter uma área lá em segurança que você vai ver os e-mails que o Instagram te mandou nos últimos 14 dias. Uma maneira de você verificar a autenticidade. Isso deveria ser copiado também para os bancos. O banco tem lá numa área do aplicativo para você ver os e-mails que o banco te mandou. Ajudaria com os golpes de mobilidade. Califórnia, em função dos incêndios, vai sofrer apagões, vão desligar o sistema elétrico por segurança, o que é ruim para os carros elétricos, né? Porque aí, né, como faz? Seu Elon Musk no Tesla Supercharger vai colocar as baterias, vai manter o abastecimento. Essa seria uma suposta vantagem nesses casos em específico dos motores a combustão. Seu Elon Musk também, fanfarrão, falou que gostaria de ter buzinas personalizadas no Tesla. Imagina, né? Um som de pum, cabra. Eu lembro que eu já ouvi buzinas personalizadas aqui no Brasil, com frases e tal. Sai da frente! Ao menos seria divertido. E Coca, o aeroporto de Los Angeles baniu o Uber? Então, mais ou menos. Vários aeroportos estão criando áreas específicas para os passageiros. E no Rio você tem isso no Santos Dumont. Você tem que sair, você vai para um shoppingzinho que tem ao lado do Santos Dumont. Isso parece ser uma tendência, esses pontos de Uber, que vai oficializar o Uber Pet. Tinha aqui no Brasil o Uber Pet, eu lembro, ali 2015, 2016. Mas era um teste ali, agora vão colocar em algumas cidades nos Estados Unidos e uma hora chega aqui no Brasil. Não é, cão-guia é obrigatório, mas esse Uber Pet aceitar cachorro vai ser uma coisa por parte do motorista. Ele pode colocar o carro dele na roda ou não. Vai ter uma taxa extra e o Uber, para convencer os motoristas a aceitarem, vai morder menos dessa taxa extra. E falando de jogos, tá rolando já a BGS aqui no Brasil, em São Paulo. Mês que vem chega o Stadia. E teve uma coisa que me preocupou no Stadia. O chefão de engenharia falou que o Stadia tem latência negativa. Aí você já pensa, peraí, como é que a latência pode ser negativa? Na verdade, é uma predição. Ele já meio que sabe que você vai apertar o botão, então já fica preparado para esse movimento. Achei interessante por um lado, mas por outro, forçando uma barra. Então, mata aí o chefão sozinho, né? Já que tem predição, mata aí o chefão sozinho. E talvez levanta algumas bandeiras, né? Será que o Stadia vai ser realmente mágico em termos de infraestrutura da maneira que a gente está imaginando? Aliás, aproveitando já que você tem o Google, Samsung falou quanto que vai custar a troca da tela do Galaxy Fold. Se você comprar até o final do ano, você vai pagar só $150. Ok, é preço de troca de tela de boa. Só que, entretanto, porém, todavia, se você comprar ano que vem, você vai ter que pagar $600. A efeito de comparação, você vai trocar a tela de iPhone, você vai pagar aí uns $300. iPhone 11, 10R vai pagar uns 200, levando em conta que é uma tela dobrável, mas é frágil. Aquelas considerações todas, até um preço ok, esses $600. Agora, o que me chamou a atenção nisso tudo é que sabe quanto que custa para trocar a tela traseira do iPhone 11 Pro Max e também do 10S Max? Mesma coisa, $600. Traseira também do iPhone 10S, $550. Preço de Apple Estados Unidos. Melhor quebrar a tela do que quebrar a traseira. Logitech trazendo, que estava presente na BGS, comprou, foi ano passado, a Blue, tá trazendo 3 microfones da Blue aqui pro Brasil. Aquela galera que quer dar um boost no podcast, ainda não tem preço. Aliás, falando nisso, parece que a Luminary tá fazendo água, que é uma espécie de Netflix de podcast. Podcasts exclusivos dentro da plataforma, meio que Spotify, e você tem que pagar para acessar esses podcasts. No caso, o Spotify é gratuito, mas segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio. A Sony oficializou pro final do ano que vem o próximo PlayStation, vai ser o PlayStation 5, vai ter um retorno tátil mais apurado, não vai ser pura e simples uma vibração, vai ter também um force feedback, uma resistência adaptativa no R2 e o L2. Então, por exemplo, você vai estar acelerando, vai ter um comportamento. Se você tiver num jogo de tiro, vai ser outro comportamento, outra resistência. Vai ter drive, né, Blu-ray, 4K, a instalação de jogos vai ser obrigatória, mas você vai poder selecionar partes. Eu quero só aqui a campanha. Não, quero só o multiplayer, o controle sem fio, ok,
recarga, mas vai usar o USB-C, tem que vender na loja da Apple agora. Na parte mobile de jogos, temos um novo campeão, Call of Duty Mobile. Você tinha PUBG e Fortnite, que na primeira semana ficaram ali na casa de 20, 30 milhões de downloads. Mario Kart Tour, que era o recordista, né, e tem coisa de 2 semanas, virou 90 milhões e Call of Duty Mobile, 100 milhões de downloads na primeira semana. Call of Duty Mobile segue a linha dos Battle Royales, segue a linha de PUBG e Fortnite. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. O plano de Oscar da Netflix continua ok, tá conseguindo seguir as restrições, mas nos Estados Unidos o irlandês tá, digamos, num circuito alternativo. Netflix não conseguiu fechar parceria com os grandes cinemas, eles não arredaram o pé da exigência de 3 meses de exclusividade antes de ir pra Netflix. O irlandês que estreia na Netflix 27 de novembro. Deepfakes, internet nunca decepciona, né? Mais de 95% dos vídeos deepfakes são, digamos, conteúdo adulto, que talvez até nem reduza a gravidade, pelo contrário, talvez até aumente. E por último, Prêmio Nobel. Química levou um trio que permite hoje, basicamente, os smartphones e toda essa parafernália eletrônica que a gente usa. Eles inventaram as baterias de íons de lítio, inclusive um dos inventores está com 97 anos, é a pessoa mais idosa que foi premiada, e com 97 anos, todo dia ele vai para o laboratório na Universidade do Texas. Vale a pena também dar uma olhada nas outras categorias, física, exoplaneta, Big Bang, conhecimento sempre é bom. E assim, deixa eu ir aqui, hackear os atalhos da Siri e mandar as automações da Siri. Eu vou ficando por aqui, você ainda não tá sabendo do que eu tô falando, então pulou lá em coca.tech/Siri. Abraço pra você, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.